Gravar. Tem sido, tem sido um presente essa live, assim, da parte de Deus para minha vida, mas eu quero agradecer a Deus por algo que Ele está movendo ao meu favor. Eu estou num processo de divórcio, né? E minhas filhas, elas precisam passar por uma avaliação psicológica, a qual o pai dela fez isso para atrapalhar um pouco o meu processo, né? Mas em tudo eu vejo a mão de Deus. E o meu advogado, como eu não tenho condições de pagar, ele é do estado, né? Então demora, tem coisas que demoram muito. Então, o que que aconteceu? Ele falou assim que essa avaliação das minhas filhas sairia em fevereiro do ano que vem. E eu fiquei muito triste pela situação que eu estou vivendo, né? Mas eu falei, Senhor, eu tenho um dono e eu vou continuar orando, mas muito triste, irmãos, muito triste. E aí eu comecei a pedir algo para o Senhor mover para mim. Falei, Senhor, aquilo que eu não posso, o Senhor pode. E se eu tenho um dono, toda a minha vida, embora algumas coisas a gente não quer que aconteça, está no controle das mãos de Deus. E comecei a orar, comecei a fazer uns propósitos com Deus aqui. Nin- Algumas coisas ninguém sabe, mas o nosso Deus sabe, né? E aí teve um dia que eu nem ia entrar na live, eu estava muito triste, muito abatida. Aí foi o pastor, o presbítero Fábio Maximiano, né? E aí eu estava sentada ali, mas eu estava falando com Deus, mas bem triste, irmãos. E aí o Senhor usou ele numa profecia, porque eu nem cheguei a ouvir a palavra inteira, né? Só alguns pedaços. E ele falava assim para mim. Na verdade, ele falou para mim a minha oração. Que eu falei, Senhor, põe os anjos a trabalhar ao meu favor. E aí ele falava assim que tinha anjos subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo ao meu favor. E que o Senhor era um Deus de restituição. E ali ele foi falando várias coisas para mim e eu fui entendendo. Quando foi essa semana, aliás, no começo do mês, o meu advogado falou assim, Elisângela, você só vai conseguir fazer com que isso ande se você pagar R$ 800, que aí a gente contrata um de fora, mas por parte do fórum, né? É um serviço contratado. E aí você pagou, você consegue avaliação. Aí eu falei, meu Deus, R$ 800 que eu daria para ele, eu daria lá para as crianças da África, eu dividiria dos projetos, mas dar esse dinheiro para o advogado sabendo que eu tenho esse direito, falei, Jesus, eu não vou dar. Só que eu nem falei para o advogado, ó, se você parcelar em três, quatro, vamos ver. Só que eu falei para ele, eu vou pagar à vista. Você me dá o dia 20, depois do dia 20 eu entro em contato com você. Só que, irmãos, eu não entrei em contato com o advogado, porque eu falei, Jesus, eu acho um absurdo. Mas o Senhor é o meu dono. E aí, quando foi essa semana, ele ligou e falou assim para mim, Elisângela, é, não me pergunta como, mas eu só quero dizer para você que a avaliação das crianças ela foi antecipada para o dia 3/9. E na hora que ele falou, eu só lembrei das noites de eu chorando aqui e da palavra, das orações direcionadas, porque, irmãos, eu tenho uma coisa comigo, a gente não precisa contar, porque o Senhor revela a nós, eu não sei, eu penso assim, né, que Deus direciona o nosso intercessor a orar conforme aquilo que a gente está precisando, é bem verdade isso. Alguns a gente compartilha, assim, mas muitos dos que têm orado por mim e têm sido usado por Deus são pessoas que não sabem da minha vida, porque eu falo, Deus, eu gosto das coisas do oculto, que é pra gente até não ter dúvida, irmãos, por causa dos, né? E eu falei, e quando o irmão falou isso pra mim, eu guardei, irmãos, e continuei orando, orando, orando. Quando o advogado falou isso pra mim, eu só lembrava dos anjos subindo e descendo ao meu favor. Então, para mim, isso é uma vitória. Eu creio que isso faz parte de tudo aquilo que eu ainda vou viver. E eu precisava contar isso, que as nossas orações ela têm poder. O Senhor sabe o dia certo de nos dar até um sinal, porque eu estava pedindo um sinal.
E literalmente eu senti como se Jesus estivesse me pegando no colo, ó, e falando assim: olha, Elisângela, eu tô trazendo a vitória para você. Às vezes não é do jeito que eu quero, mas eu tô trazendo do jeito que eu quero, né? Mas o Senhor tem falado, tem manifestado, todas as vezes que a gente fica entristecida, porque a gente fica, não é uma situação fácil quando envolve os nossos filhos, mas eu tenho crido na restauração. Só que é do jeito de Deus, né? E eu tô feliz por elas, eu conseguir passar essa avaliação, para que elas fiquem de fato aqui comigo até que Deus desenrole o que tem que fazer. Então eu sou grata a Deus. E eu precisava contar isso, porque eu falei: Jesus, eu tô doida para contar um testemunho, mas eu preciso de algo sobrenatural, que eu possa falar, só o Senhor pode fazer. E o advogado: Elisângela, não tem jeito, ou você paga ou você espera, ou você paga ou você espera. Eu falei: Senhor, tu és o meu advogado, o Senhor também é o meu juiz. Irmãos, é uma coisa assim tão louca que eu fico pensando, no dia 3 eu já vou determinando que é o meu Jesus que vai estar lá. É o meu advogado. A psicóloga vai ser usada por Deus para me favorecer, porque esse é o Deus que eu sirvo. E o Senhor tem falado comigo que eu não é para me temer. E quando chegar no dia 3 eu vou terminar de contar esta vitória, porque esse é só um passo de uma vitória. E aí eu precisava compartilhar com as minhas irmãs que oram por mim, que intercedem por mim. E é isso. Outro dia eu louvo, irmãos.